O que a gente vai ver aqui hoje é uma análise, um resumo do testemunho de um ex-banqueiro holandês chamado Ronald Bernard. A gente vai mergulhar na jornada dele, pelo mundo das altas finanças. É a história dele contada com as palavras dele mesmo, baseada nas experiências que ele diz ter vivido. Pois é. E esse aviso? Bom, esse aviso era basicamente o ingresso, o preço para entrar num mundo de poder e riqueza que a gente mal consegue imaginar. Um mundo que, segundo ele, joga com as próprias regras. Então, por onde essa história toda começa? Curiosamente, não é num banco. A história do Bernardo começa com ele sendo um empreendedor de sucesso, sabe? Ele mexia com importação e exportação e foi justamente esse sucesso que acabou levando ele para o mundo das finanças, de um jeito que ele nem imaginava. Imagina só, um corretor de câmbio chega para ele, um empreendedor ambicioso, e faz uma proposta daquelas de mudar a vida. Basicamente disse: larga tudo o que você está fazendo, vem mexer só com dinheiro. E a proposta era bem direta, né? O cara ofereceu a própria posição dele no mercado, os contatos, o conhecimento, tudo. E em troca, ele só queria 10% do salário futuro do Bernard. Uma oferta que, claro, ele aceitou na hora. Só que, claro, tinha um porém. Aceitar essa oferta vinha com uma condição bem específica, e que na verdade é o ponto central de todo o testemunho dele. É o que define o mundo onde ele estava prestes a mergulhar. E que condição era essa? Consciência no congelador. É esse o termo que ele usa. A ideia era suspender completamente qualquer tipo de bússola moral. Era um requisito para operar nesse mundo. E não era qualquer congelador. Disseram para ele que tinha que estar a 100 graus negativos. Por causa de uma infância bem difícil, o Bernard achou que, ele dava conta. Ele encarou isso como, uma versão extrema de um mecanismo de sobrevivência que ele já usava a vida toda. Deixar o sentimento de lado e só seguir em frente. E o efeito disso, olha, era desumanizador. Pensa só nessa frase que ele disse. Você ouve, o dono cometeu suicídio e deixou uma família para trás, e naquela época nós ríamos disso. Todos nós. É pesado, né? Uma tragédia humana, um suicídio que eles mesmos causaram com ataques financeiros à moeda italiana, virava motivo de piada. As pessoas para eles viravam só produtos, um dano colateral na busca pelo lucro. Ok, então vamos entender um pouco melhor a estrutura desse mundo que o Bernard passou a fazer parte. Uma realidade que, segundo ele, a gente nem imagina que existe. A grande sacada dele foi perceber que o mundo que a gente acha que conhece, o que a gente vê no noticiário, na verdade é uma ilusão. É como se fosse um grande teatro. Por trás das cortinas, os verdadeiros jogadores não são inimigos uns dos outros. Na verdade, eles estão todos no mesmo time, jogando o mesmo jogo. E quantos jogadores são esses? Bom, segundo Bernard, cerca de 8.500 pessoas. É isso, 8.500 pessoas que lá do topo da pirâmide controlam o mundo todo. É um grupo minúsculo, mas com um poder que a gente nem consegue medir. E a hipocrisia, segundo ele, era a regra do jogo. Um bom exemplo que ele dá é o boicote ao petróleo do Iraque, lá nos anos 90. Publicamente, para todo mundo ver, era proibido negociar. Mas por baixo dos panos, o próprio Bernard ajudava a movimentar o dinheiro. Para quem? Justamente para as pessoas que impuseram as sanções. Eles compravam o petróleo iraquiano com um belo desconto. Ou seja, de um lado a briga, do outro o negócio. Siga o dinheiro, não as notícias. E a lista de clientes dele, nossa, era um verdadeiro quem é quem do poder global. Ele atendia bancos, governos, multinacionais, mas também serviços secretos e até organizações terroristas. E ao atender todo mundo, ele começou a ver as conexões, como o dinheiro fluía entre todos eles, ligando grupos que, na teoria, deveriam ser inimigos mortais. E essa parte é bem chocante no relato dele. Ele diz assim: a gente pensa que os serviços secretos estão lá para servir e proteger um povo, mas eles, na verdade, se revelam organizações criminosas. A grande descoberta dele foi que essas agências, que deveriam proteger as pessoas, na verdade eram agentes do caos. Financiadas com dinheiro sujo, elas criavam mais e mais conflito e miséria, porque era isso que mantinha a máquina toda girando. E aqui, a história chega num ponto de virada. No clímax mesmo, foi quando aquele congelador emocional do Bernard começou a dar defeito. Ele foi colocado diante de um teste final, um teste que ia forçar ele a tomar uma decisão definitiva. Então fica a pergunta: qual era a única linha que ele não estava disposto a cruzar? Essa capacidade dele de desligar as emoções o levou até o topo do jogo.
Mas existia um limite. Uma barreira moral que nem anos de treinamento para ser, nas palavras dele, um psicopata, conseguiram apagar. E esse teste final não foi numa sala de reunião com ternas e gravatas. Foi um convite. Um convite para ir ao exterior, para o círculo mais fechado dessa elite. Um lugar onde os acordos não são assinados em papel, mas selados com atos. E o que foi pedido a ele? Nas palavras dele, fui convidado para participar de sacrifícios com crianças. Eu não consegui fazer isso. Essa foi a linha. Foi o momento em que a realidade daquele mundo se tornou absolutamente insuportável para ele. E a recusa dele foi o começo do fim. E ao quebrar o contrato, as consequências foram, bem, catastróficas. O mesmo sistema que ele serviu com lealdade por tanto tempo se virou contra ele, e com uma força brutal. Porque ao se recusar, ele deixou de ser um jogador confiável. Ele virou uma ameaça. Naquele mundo, entende, participar não é uma escolha. Se recusar a participar do ritual mais sombrio de todos, significava que ele não podia ser chantageado. E se ele não podia ser chantageado, ele não podia ser controlado. Ele virou uma ponta solta, um risco. E o fim dessa vida que ele tinha foi rápido e devastador. Primeiro, ele começou a recusar tarefas. A consciência voltou e ele simplesmente não conseguia mais fazer o trabalho. Com isso, ele virou uma ameaça para o sistema. O estresse foi tanto que o corpo dele não aguentou. Ele teve um colapso físico, foi parar na UTI. E mesmo depois de sobreviver, ele conta que foi torturado para garantir que o contrato de silêncio, que era vitalício, jamais fosse quebrado. E o destino dos colegas dele? Ele diz que a maioria hoje está morta. Ele conseguiu escapar, mas afirma que muitos outros que jogaram esse mesmo jogo não tiveram a mesma sorte. Acabaram se perdendo no álcool, nas drogas, ou tiveram fins, digamos, mais diretos. No fim das contas, o testemunho do Ronald Bernard, com todas essas alegações fortíssimas, nos deixa com uma pergunta no ar. Qual é a verdadeira natureza do mundo em que a gente vive? E, independentemente de se acreditar em cada detalhe da história dele ou não, ela nos força a pelo menos questionar, a questionar as estruturas de poder que governam o nosso mundo.